Conteúdo concreto. Cultura, educação e pesquisa em um papo informal com especialistas descomplicando o conhecimento. Olá, você que está aí pelas rampas da UERJ Mediações. Meu nome é Kleber Pereira, nós estamos aqui em mais um Conteúdo Concreto. Esse programa que é feito em parceria entre o site saladacult.com.br e a Rádio UERJ, a nossa querida Rádio UERJ. Estamos aqui hoje para poder falar de um assunto fantástico que é mídia, informação, educação e cidadania. A gente vai falar um pouco disso e eu não estou sozinho, estou aqui com a Valéria de Oliveira, que é da Faculdade de Educação, né? E tem o mestrado de saber o que mesmo, Valéria? Como é que é o negócio do mestrado? Meu mestrado é em educação, a minha pesquisa é na área da cibercultura. Cibercultura. Tudo a ver. Troço bonito, né? Cibercultura. O assunto de hoje, é que é a mídia, né? Não há cibercultura sem a convergência de mídias. Vamos falar disso mais daqui a pouquinho. Deixa eu apresentar mais gente aqui. Estamos aqui com o Ricardo Benevides. Hoje é meu parceiro, radialista também da Rádio UERJ. Fala, Ricardo. Ricardo é da Faculdade de Comunicação Social, né, Ricardo? Isso, sou professor da Faculdade de Comunicação Social. Aqui eu tenho a honra de apresentar o Pelas Bandas da UERJ, mas hoje a gente vai falar sobre comunicação e educação, e mídia, né, de modo geral, que é o que nos importa no papo, assim, para abrir a cabeça do nosso ouvinte. E, por último, mas não menos importante, a professora Alita Sarrego, que ela é da FEBEF, né, do Laborave, na Faculdade de Educação da Baixada Fluminense, está aqui com a gente também para poder dar sua colaboração. Fala, Alita. A gente aqui vai falar um pouquinho dos projetos que a gente tem lá na FEBEF para integrar o futuro professor nos meios de comunicação de uma forma bem prática e criativa, para ele poder realmente exercer uma cidadania, né? Porque o importante não é que deem a voz para a gente, mas a gente ser capaz de ser dono da própria voz. É isso aí. Eu vou começar com o Ricardo. Ricardo, comunicação, né? Quando a gente está falando de comunicação, de comunicar, sempre tem a ver com ensinar alguma coisa ou pode ser só diversão? Como é que vocês veem isso na Faculdade de Comunicação? A gente está falando aqui sobre o papel da mídia na educação, na cidadania, na formação. Isso tem mesmo relevância? Como é que é isso para a comunicação? É que essa fronteira, na verdade, ela nunca foi e nem precisaria ser estabelecida, né? Quando a gente diz que o ato de comunicar, ele se presta a muitas formas de apreensão, né, de conhecimento, de experiência, a gente pensa que comunicação no campo da arte, a gente pode pensar em comunicação no campo da educação, a gente pode pensar em comunicação nas sub-áreas da comunicação, a partir do relato do fato no jornalismo, da matéria institucional no campo das relações públicas ou da publicidade, enfim. É que, de modo geral, a gente até acredita que em algum momento, quando se fala sobre entretenimento, né, a partir de comunicação, que há uma ideia restrita, né, de que a pessoa foi ou teve informação de entretenimento quando vai ao cinema, ou ouve rádio, enfim, mas que isso acaba numa questão material simples de entretenimento. E não é, né? O verdadeiro propósito da educação, que é a transformação das pessoas, a transformação humana, ela acontece também quando você, no contato, no ato comunicacional, atinge um tipo de experiência ou de conhecimento, de expressão humana do outro, que pode abrir a tua cabeça e fazer ver de outros jeitos, né? De outras formas. Então, a comunicação está, lógico, atravessando todas essas áreas, não tem como não. Para mim, a própria experiência com mídia tem sido isso. Tem as pesquisas no campo da comunicação, tem pesquisas, inclusive, que lá nos anos 60, após anos 60, davam conta de que o veículo de comunicação de massa serviu, em larga medida, para solucionar déficits educacionais de pessoas que tiveram dificuldade de obter aquele conhecimento antes e foram conseguir como? Lendo jornal, vendo TV, indo ao cinema, tendo outras experiências. Então, são áreas conectadas eternamente, não tem como não ser assim. Eu acho que a gente está aqui no Conteúdo Concreto, acho que o Conteúdo Concreto pode falar disso de cadeira, né? Informação relevante, conteúdo relevante, num formato mais descontraído, né? É uma forma de levar para as pessoas essa informação, e acho que a abertura que o Ricardo fez antes, quando ele se apresentava, ele fala disso, né? Meio que abrir a cabeça da pessoa para que isso possa entrar. Isso deve ter a ver com cybercultura, não tem não? Tudo a ver. E hoje a educação, ela se vale dessas produções comunicacionais, tudo que é produzido na comunicação, em matéria de vídeo, de áudio, o próprio jornal, o jornal impresso, o jornal que hoje não está só impresso, ele está na rede,
né? Então, toda informação cai na rede. Hoje em dia, você está em sala de aula, você falou uma palavra, o aluno já vem e já traz toda a informação, já contribui com a sua aula. E vamos que vamos na educação, porque não tem como você podar o seu aluno. Quando ele faz uma pesquisa, você tem que orientar, né? Saber que nem tudo que está na rede é de boa qualidade, tem muito a questão da orientação e você seguir mesmo as pesquisas sérias, os escritos sérios e que tem fundamentação. A cybercultura, então, é essa coisa do acesso fácil a essa informação desse jeito cibernético. Não é só o acesso, porque hoje existe uma possibilidade de cada um de nós produzir mídia. Então, com a convergência de mídia, todo mundo praticamente tem um smartphone na mão. Nós não utilizamos mais celulares. Nós temos uma máquina potente nas mãos em que a gente produz vídeo, produz áudio no próprio smartphone. Tem como você editar e você postar na rede e ver se estão te acompanhando, quem está vendo o que você está produzindo. Então, essa rede está muito potente. Então, isso tem tudo a ver com a educação. E a gente falando disso, né, Alita? A Alita tem um Laborave que trabalha com é um laboratório de recursos audiovisuais. Vocês trabalham nessa área que a Valéria e o Ricardo estão falando? A gente trabalha, a gente produz vídeo, a gente tem um canal na internet, né? A gente tem um canal no YouTube, a gente está no Facebook, a gente está presente, né, em todas as mídias. E aí eu queria falar até uma coisa que eu acho interessante, porque pensando nessa ideia de que a gente trabalha com audiovisual, a gente trabalha com som, a gente trabalha com imagem principalmente, né, numa cultura de imagens, e no mundo digital, eu gosto muito de falar assim, cibercultura não, eu prefiro falar uma cultura digital, porque eu acho que é uma forma de você ampliar, né, um pouco mais essa ideia desse mundo virtual, porque a cultura digital, na verdade, ela vai desde a forma como a gente trabalha, desde o novo trabalho, que é o trabalho imaterial, que é o trabalho de criação de informações, de produtos, de serviços, né? Produção de sentido, produção de imagem, produção de sons, que é o trabalho que tem mais valor no momento, né? Não é que as outras formas de trabalho tenham perdido valor, mas o trabalho imaterial, atualmente, ele está ligado a partir do digital, da convergência das mídias e as tecnologias de comunicação e informação, tem uma preponderância muito grande. Então, se a gente, né, na educação, a gente não preparar o futuro professor, a gente não preparar o aluno para estar dentro desse mercado de trabalho, a gente vai preparar eles para qual mercado? Para eles serem trabalhador, né, aquele trabalhador braçal, disciplinado do século XIX, ou a gente vai criar o trabalhador do século XXI? Até porque ele está inserido, né? Esse professor está inserido no mundo em que o aluno dele já é um usuário, né? Há muito tempo desse tipo de mídia. Então, de repente, se ele não consegue conectar com isso na produção de conteúdo, realmente fica difícil, né? É impensável, né? Você pensar que você vai formar um professor agora na FBF, por exemplo, e você vai dar para ele só a instrumentalização de pegar. A diferença hoje não é mais o giz, né? Mas é o marcador de quadro branco, ele vai trabalhar só com aquilo. Não vai, né? Não vai. E o mais importante, por exemplo, é que normalmente eu costumo ler assim, porque o papel né, na escola a gente aprende a fazer a crítica, né? Então você assiste filme, faz a crítica do filme, analisa o filme. Agora, você não sabe como é um processo de edição que faz com que uma imagem diga uma coisa que é outra coisa, né? Uma forma como você pode transformar um sim e não, né? Claro. Você pode editar, você muda, você modifica, você bota um efeito especial aqui, um efeito visual lá, né? Isso da cultura digital, exatamente, que eles estão todos enfronhados na cultura digital, todos sabem, vem making off de vídeo. Eu tenho um aluno lá meu que ele fez um filme todo de efeitos especiais que ele baixa de tutoriais da internet. Que barato. E montou um filme sensacional, um filme de ação com efeitos especiais que ele baixa da internet.
né? Alita, isso até é uma coisa que é importante de também considerar, que assim, à medida que você instrumentaliza, né, que você dá esse caminho para as pessoas entenderem o que é a produção, né, o lado de trás da produção comunicacional, isso também é altamente ampliador de cidadania, porque eu estava pensando aqui, a quantidade de vezes que a gente tem a TV, né, o jornalismo em TV, o jornalismo em rádio e o impresso, lendo a realidade segundo determinados filtros ideológicos que o leitor não percebe, ou que o espectador não percebe, aí quando você dá esse instrumental para o indivíduo, ele diz assim, peraí, então esse enquadramento de câmera foi prejudicial para o fato? Isso. E foi proposital, né? Essa imagem aqui, essa foto foi produzida de jeito a deturpar o que é a realidade daquele personagem. Quer dizer, você amplia a capacidade crítica também desse indivíduo no outro lado, né? Claro. Os alunos e bolsistas, eles dizem assim, nunca mais eu consegui ver um filme da mesma maneira. Abre a cabeça, né? Desvela. Nunca mais eu vi um telejornal da mesma forma. Isso não é uma faculdade de comunicação, se você pensar. Sim, mas é maravilhoso. Né? Que aqueles professores... Isso é educação. Educação, exatamente. Educação no sentido mais transformador do termo, né? Exato. E a educação e a comunicação ao mesmo tempo, claro, né? Porque educar é comunicar. Claro, eu acho que o tempo todo é educar. Se você não comunicar, você não educa. Agora, parafraseando Lúcia Santaella, quando eu falo em cibercultura, eu estou falando desse lugar que nós ocupamos hoje, que nós deixamos de ser contemplativos e estamos imersos, né? Então, por estarmos imersos nesse meio, a gente tem a possibilidade da mobilidade com ubiquidade. Eu estou aqui, ao mesmo tempo que eu estou aqui, eu posso estar me comunicando quem está em outro continente. Por isso, o ciber. Existe essa possibilidade de uma videoconferência. Já estão fazendo até cirurgias com certeza. através da distância. Então, quando eu falo do ciber, é a questão da distância. É você poder fazer um curso à distância, em que a distância ela existe, mas você está ali presente, você pode estar sincronicamente interagindo, dialogando com o outro, apesar dele estar... No espaço ele está distante, no tempo não. Por isso o ciber, essa questão... Na verdade, a gente até pode pensar mais, né? O papo que a gente está tendo aqui agora, ele vai ao ar algumas vezes na Rádio UERJ e ele é eterno, né? É verdade. Porque em alguma medida ele vai ser ouvido outras vezes. Espaço-tempo estão completamente suspensos quando a gente fala de comunicação nesse mundo, né? A gente costuma falar, né, quando a gente grava os programas, que um dos cuidados que a gente tem é datar o mínimo possível, né? Não falar do que aconteceu ontem, do que aconteceu amanhã, porque é um programa que é eterno mesmo, né? A ideia é que essa conversa, né, esse lugar que a gente está, fique numa suspensão total, né? Não importa que horas nós estamos aqui, se é meia-noite, se é meio-dia. Em algum lugar do universo, exatamente, né? A gente não abre falando bom dia, boa tarde ou boa noite, né? A gente não fala do tempo. Ele pode ser escutado em qualquer dia, em qualquer hora, em qualquer momento. Então, a questão do tempo não é o mais importante. Né? É o conteúdo concreto que é importante. Tempo agora. Todos os tempos são ao mesmo tempo agora. Isso que a gente está conversando, né? Acho que deixa já para o nosso ouvinte uma característica muito clara do que a gente está falando, né? Do que a gente veio falar aqui, que é essa coisa de como essa multiplicidade de sentidos, né? Multiplicidade de valores que hoje a gente encontra, não tem mais aquela coisa estática, né? Do lugar do professor, do lugar de aula, de uma verticalização, de uma posição, né? Que você não possa olhar do outro lado. Você vê o mesmo fato, quantas versões ele tem, dependendo de quantas pessoas puderam registrar. Aí você vê a questão do enquadrar. Como que cada um enquadrou segundo o seu olhar. Sem dúvida. Bem. O papo tá cabeça demais, tá adorável, mas eu não posso. O relógio é meu inimigo, o tempo está acabando e eu preciso parar a gente aqui. Foi um prazer estar com vocês. Eu queria agradecer muito o carinho de vocês estarem aqui, batendo esse papo com a gente. Vou marcar um outro papo para a gente falar um pouco mais sobre isso. Né? Vamos poder falar mais sobre esse tema. Eu queria agradecer a professora Alita Sarrego. Prazer foi meu. Queria agradecer também a Ricardo Benevides. Obrigado, querido. Meu parceiro, estamos juntos aí sempre. Isso. E Valéria de Oliveira também, meu irmão. Obrigada, Kleber. Eterno
companheiros. É isso aí. Gente, para você que ficou ouvindo a gente, que ficou se comunicando, aprendendo um pouco mais, paz e bem, fique com Deus e até a próxima. Conteúdo concreto. Apresentação: Kleber Pereira. Moderadores: Roberto Rodrigues e Maxi Gama. Equipe técnica: Daniel Barros, Gleidson Augustos e Eduardo Sobral. Locução: Vitor Quaresma. Produção: Rádio UERJ e Salada Cult. Realização: Centro de Tecnologia Educacional CTE SR3.